O jantar dos 5 anos. 1. Ana e o peso das coisas perfeitas. Ana Anunciato tinha 32 anos, mas carregava nos ombros a postura de quem já havia vivido décadas a mais. Não por amargura, pelo contrário, ela era daquelas pessoas que sorriam com os olhos, que guardavam pão duro no freezer por via das dúvidas, e que ainda acreditavam em cartões de aniversário escritos à mão. Filha de uma costureira do Brás e de um motorista de ônibus aposentado, cresceu aprendendo que amor era sinônimo de permanência. Sua mãe remendava calças até virarem farrapos. Seu pai consertava o mesmo rádio de pilha desde os anos 80. Foi com essa lógica que Ana se casou com Davi Matias, aos 27 anos, depois de um namoro de 4 anos tão previsível quanto um relógio de parede. Ele, advogado de sucesso em um escritório no Itaim, ela, arquiteta recém-formada, sonhando em projetar casas que fossem lar de verdade. O apartamento onde moravam no Paraíso era impecável, paredes brancas, móveis de madeira clara, uma estante cheia de livros que Davi comprava por status e Ana lia por prazer. Tudo no lugar, tudo limpo, tudo certo. Até que no aniversário de 5 anos de casamento, Davi chegou em casa com um sorriso que não era para ela. 2. A convidada inesperada. Ana havia preparado um jantar especial. Não era seu forte, ela queimava até a água, mas comprou um risoto de funghi pronto no empório italiano da rua, esquenta e serve, e arrumou a mesa com os pratos de porcelana que ganhará da sogra, que por sinal nunca a provara. Velas vinham respirando a playlist que Davi adorava, bossa nova para casais apaixonados. Quando a campainha tocou, ela ainda estava ajustando o colar de pérolas falsas que herdara da avó. Abriu a porta esperando o marido, mas foi recebida por Davi e uma mulher. Ana, essa é Larissa, minha colega de trabalho, disse ele, com uma hesitação que cortou o ar como uma faca. Larissa tinha cabelo preto liso, um vestido vermelho que grudava no corpo e um sorriso que não chegava aos olhos. Olhou para Ana com uma curiosidade clínica, como quem examina um inseto raro. Colega? Ana repetiu, segurando a porta com força. Sim, ela precisava conversar sobre um caso urgente. Espero que não se importe se ela jantar conosco. Ana sentiu o chão oscilar. Não era ciúme, ainda não. Era a sensação de que alguém havia entrado em sua casa e mexido nos seus pertences sem permissão. Mas ela era Ana Anunciato, a mulher que não fazia cena, que engolia sapos com sorrisos. Então respirou fundo e disse: claro, entrem. 3. O jantar que virou um campo minado. O risoto esquentou demais e grudou no fundo da panela. Ana serviu com as mãos trêmulas enquanto Larissa falava sobre um processo de compliance que Davi estava liderando. Algo sobre propinas, documentos falsos, palavras que Ana não entendia e não queria entender. Você é arquiteta, não é? Larissa perguntou, mastigando devagar, como se saboreasse cada palavra. Devia projetar algo para o Davi. Ele vive reclamando que o escritório dele em casa é pequeno. Ana olhou para o marido. Ele evitou seus olhos, cortando o frango com precisão cirúrgica. Ele nunca me pediu ou respondeu secamente. Ah, mas homens não pedem, né? A gente tem que adivinhar. Davi tossiu, como se engasgado. Ana sorriu, um sorriso que doía na mandíbula. Você tem razão. A gente sempre adivinha. Larissa riu, um som agudo que ecoou pela sala. Davi finalmente olhou para Ana. Nos seus olhos ela viu algo que nunca tinha visto antes. Medo. Não de ser descoberto. Medo dela. 4. O quebra-cabeça das mentiras. Depois do jantar, ou do que sobrou dele, Larissa se despediu com um aperto de mão em Ana, frio, calculado, e um beijo demorado na bochecha de Davi. Quando a porta se fechou, Ana não chorou. Não gritou. Foi até a pia, lavou os pratos com uma calma assustadora, e então virou-se para o marido. Quantos anos? Davi engoliu em seco. O quê? Quantos anos você está transando com ela? Ele não negou. Só suspirou, como se aliviado por não precisar mentir mais. 1 ano e meio. Ana sentiu. 1 ano e meio. O tempo em que ele começou a chegar mais tarde, em que parou de tocar nela, em que passou a criticar seu cabelo, suas roupas, seu jeito de rir. 1 ano e meio em que ela achou que era ela o problema. Você a ama? Davi hesitou. E essa hesitação foi a resposta. Ana secou as mãos no pano de prato, olhou para o relógio da parede, um presente de casamento para marcar os bons momentos e disse: saia. Ana, saia. Ou eu quebro tudo que você ama nessa casa, incluindo seus diplomas de advogado falsamente honesto. Ele saiu. 5. A noite em que Ana virou fênix. Ana não dormiu. Ficou sentada no sofá, olhando para o anel de casamento que ainda usava. Às 3 horas da manhã, pegou o celular e digitou um número que não usava há anos. Alô? Uma voz rouca atendeu.
Oi, pai. Preciso de ajuda. 6. O desfecho, quando o amor próprio ganha da traição. 3 meses depois, Davi voltou para buscar suas coisas. Encontrou o apartamento vazio, exceto por uma caixa com suas roupas e um envelope em cima. Dentro, 3 coisas. 1. As chaves do apartamento, que agora tinha outro nome no contrato. 2. Uma foto de Ana sorrindo em frente a um terreno baldio no interior de Minas com uma placa. Futura Casa Anunciato Projeto. Ana Anunciato Arquiteta. 3. Uma carta. Davi, obrigado por me mostrar que eu merecia mais. Não mais dinheiro, não mais status, não mais um marido que me tratava como móvel de decoração. Merecia ser escolhida. Merecia ser feliz. A casa que eu sempre sonhei não era essa. Era uma onde eu não precisasse me encolher para caber. Não te desejo mal. Só te desejo longe. Ana. Davi segurou o papel até amassá-lo. Olhou pela janela e viu, do outro lado da rua, Ana entrando em um carro com seu pai, rindo de algo que ele disse. Ela não olhava para trás. E pela primeira vez em 5 anos, Davi sentiu inveja dela. Reflexão final que Ana nunca escreveria, mas pensaria. Amor não é o que a gente aguenta. É o que a gente escolhe, todos os dias. E naquela noite, Ana escolheu a si mesma. O vazio que fala. Davi atirou a carta amassada na mesa de centro, onde ela rolou até parar ao lado de um copo de uísque pela metade. O líquido âmbar tremeluzia sob a luz do abajur, como se risse dele. Ele passou os dedos pelos cabelos, ainda úmidos do banho que tomara mais por inércia do que por vontade. O cheiro de sabonete caro, presente de um cliente que ele nem gostava, misturava-se ao aroma azedo da decepção. Do lado de fora, o motor do carro de Ana rugiu ao dar partida. Davi não precisou olhar para saber que era ela. Reconhecia o som daqueles pneus no asfalto, o jeito como o veículo freava levemente antes de acelerar na curva. Durante anos ele havia se orgulhado de ser o homem que a esperava do outro lado da porta. Agora era só mais um espectador na calçada da própria vida. O telefone vibrou na mesa. Mensagem de Larissa, sua sócia no escritório de advocacia. O juiz adiou a audiência da Silva e companhia. Precisamos rever a estratégia amanhã cedo. Você vem? Davi digitou um sim automático, mas não enviou. Em vez disso, apagou as letras e escreveu não. Arrume alguém para cobrir. Antes que pudesse reconsiderar, apertou enviar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A casa que não era sua. Ana não olhou para trás porque já havia feito isso demais. Nos últimos meses, cada espelho, cada vitrine, cada janela de ônibus refletia não só seu rosto, mas a sombra de uma mulher que ela não queria mais ser. Aquele vestido justíssimo que Davi adorava, rasgado no fundo do armário. Os sapatos de salto que a faziam mancar após 3 horas, doados. Até o perfume, J. Adore, escolhido por ele em uma viagem a Paris, havia sido jogado no lixo do aeroporto, no dia em que voltou sozinha de uma conferência de arquitetura em Lisboa. Você tá bem, filha? Perguntou seu pai, ajustando o retrovisor para encará-la. Os olhos dele, idênticos aos dela, estavam cheios de uma preocupação que Ana não merecia carregar. Tô. Ela sorriu, e desta vez não doeu. Melhor do que faz tempo. O carro parou em um sinal. Do lado de fora, uma mulher empurrava um carrinho de supermercado com uma criança no colo e sacolas penduradas nos braços. A cena era tão comum que deveria passar despercebida, mas Ana a observou como se fosse um quadro. A exaustão nos ombros da mulher, a risada da criança, o jeito como a luz do poste dourava tudo. Era feio. Era bonito. Era real. Acho que eu queria fazer algo assim, murmurou mais para si mesma. Um filho. O pai ria incrédulo. Você que não aguentava a sua prima choramingando. Não, seu bobo. Ana deu um tapa brincalhão no braço dele. Uma casa. Uma casa de verdade. Não essas caixinhas de vidro que a gente projeta para ricos se exibir. Uma casa onde a vida caiba. O sinal abriu. O carro avançou, mas a ideia ficou. O primeiro tijolo. 3 semanas depois, Ana estava agachada em um terreno baldio na periferia da cidade, com as mãos sujas de terra e um bloco de anotações cheio de rabiscos. O lugar havia sido indicado por Mário, um pedreiro que ela conhecera em um bar próximo ao escritório. Ele falará sobre um espaço onde as pessoas ainda se ajudam e Ana, sem saber por que havia anotado o endereço no guardanapo. Isso aqui vai ser uma creche, disse Dona Marisa, uma mulher de mãos grossas e voz rouca, apontando para um barracão de madeira torta. Mas a prefeitura não libera verba e a gente não pode esperar. Ana olhou ao redor. Crianças brincavam entre pilhas de entulho. Uma delas, uma menina de tranças desfeitas, segurou sua mão sem pedir licença. Você é a moça que vai fazer a casa nova? Ana não teve coragem de dizer que ainda não sabia.
Em vez disso, apertou a mão pequena e mentiu. Vou. O que Davi não sabia. Enquanto Ana media paredes com uma trena emprestada, Davi estava em seu apartamento vazio, encarando a parede onde antes ficava a foto deles em Saint-Tropez. Ele havia arrancado o quadro na noite em que ela foi embora, mas o gancho permanecia como uma cicatriz. O interfone tocou. Era Cláudia, a porteira. Tem uma mulher aqui para falar com o senhor. Diz que é urgente. Mande embora. Ela tá com um bebê no colo. Davi abriu a porta antes que pudesse pensar. No corredor, uma jovem de olhos inchados balanceava uma criança envelopada em um cobertor surrado. O cheiro de leite azedo e desespero invadiu o apartamento. Meu nome é Júlia, disse a mulher, com uma firmeza que contrastava com as mãos trêmulas. Preciso de um advogado. Grátis. Davi ia recusar. Sempre recusava. Mas a criança choramingou, e algo em seu peito, algo que ele achava morto, se mexeu. Entre duas escolhas, céus. Ana sonhava com cimento. Acordava às 5 da manhã, tomava café com Dona Marisa e passava o dia entre desenhos, orçamentos e ligas para ONGs. À noite voltava para o apartamento alugado pequeno, com azulejos descascados e uma janela que rangia com o vento, e adormecia antes de tirar a poeira dos cabelos. Davi, por sua vez, descobria que justiça não era só algo que se vendia. A cada semana, mais pessoas apareciam em seu apartamento. Júlia e o bebê, um casal de idosos ameaçados de despejo, um adolescente que precisava de um habeas corpus. Ele trabalhou de graça. Perdeu clientes. Ganhou olheiras. Uma tarde, enquanto assinava papéis para adiar a execução de uma hipoteca, Davi olhou pela janela e viu, no terreno baldio em frente ao prédio, um grupo de pessoas erguendo paredes. Entre elas, uma mulher de cabelo preso em um coque bagunçado ria enquanto passava argamassa para uma criança. Ana. Ela não viu. E pela primeira vez, Davi soube que algumas coisas não eram para serem consertadas. Eram para serem deixadas ir. O que fica, o que voa. A creche foi inaugurada em um sábado de sol forte. Ana, com as unhas ainda sujas de tinta, cortou a fita ao lado de Dona Marisa e da menina de tranças, agora com um laço novo no cabelo. Você vai embora de novo? Perguntou a criança, puxando sua mão. Ana se agachou. Não. Agora eu moro aqui. Apontou para uma casinha de 2 cômodos que havia projetado no fundo do terreno. Quer ver? A menina correu à frente rindo. Do outro lado da rua, Davi observava tudo de dentro de um táxi. O motorista já havia perguntado 2 vezes se ele ia desembarcar. Não respondeu finalmente. Vamos para o aeroporto. No bolso, a carteira com a foto de Ana estava intacta. Mas desta vez, ele a deixou lá. Reflexão que nenhum dos dois diria em voz alta. Às vezes, o amor não é uma porta que se fecha. É uma janela que a gente abre, e descobre que o mundo é maior do que a gente imaginava. O vento que trazia o cheiro de terra molhada. A casinha de 2 cômodos cheirava a tinta fresca e madeira queimada. Ana passou os dedos pela parede recém-pintada, onde um traço de azul claro, quase imperceptível, se misturava ao branco. Era a cor dos olhos da menina, que agora pulava na cama de solteiro, testando os colchões. Aqui cabe uma estante. Gritou-o apontando para o canto vazio. Para pôr meus livros de monstros. Ana riu, mas sentiu um nó na garganta. Aquela criança que há meses mal falava com ela, agora escolhia móveis como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Talvez pertença mesmo, pensou, enquanto Dona Marisa batia na porta com um bule de chá. Trouxe erva cidreira. Para acalmar os nervos, disse a mulher piscando. Ou para dar coragem, depende do dia. Ana aceitou a xícara, sentindo o vapor queimar suas pálpebras. Não era só a mudana, não era só a casa. Era a certeza de que, pela primeira vez em anos, ela não estava esperando nada. Nem um telefonema, nem um perdão, nem uma despedida. Apenas o som da chuva começando a tamborilar no telhado de zinco. O homem que não desembarcou. O táxi parou no sinal e Davi viu pelo retrovisor o rosto do motorista franzido em uma pergunta não feita. Por que um homem com uma mala cheia de roupas limpas pede para ir pro aeroporto sem nem ter comprado passagem? Ele não respondeu. Em vez disso, abriu a janela e deixou o ar úmido da cidade entrar, trazendo o cheiro de pão quente de uma padaria próxima. Lembrou-se de Ana dizendo, certa vez, que o segredo para saber se uma cidade era boa para se viver era cheirar o ar de manhã. Se tiver misturado com café e terra, é sinal de que as pessoas ainda se importam com algo, ela dissera, enquanto enchia um vaso com flores silvestres colhidas à beira da estrada. Davi fechou os olhos. A carteira no bolso pesava como chumbo. Não pela foto, aquela ele já havia decorado cada riso, cada ruguinha ao redor dos olhos, mas pelo bilhete dobrado atrás dela.
Se um dia você precisar de um lugar para pousar, a porta da minha avó sempre está aberta. Mesmo que eu não esteja. Escrito à mão com caneta azul em um guardanapo de bar. O sinal abriu. O motorista acelerou. O senhor tá bem? Perguntou finalmente. Davi olhou pela janela. A cidade passava em borrões, o mercadinho com a placa torta, a igreja com o sino quebrado, a praça onde Ana uma vez havia dançado descalça sob a lua cheia. Ele respirou fundo. Muda o destino, disse. Vamos para a rodoviária. A coisa que cresce no silêncio. 3 semanas depois, a menina de tranças encontrou um envelope debaixo da porta da casinha de Ana. Não tinha remetente, só um selo amassado e a caligrafia familiar, aquela que faziam os bilhetes parecerem mapas do tesouro. Dentro, um cartão postal da Serra da Canastra com uma mancha de café no canto. Do outro lado, escrito a lápis. Achei um lugar onde o vento sopra para trás. Dizem que é pra gente não esquecer de onde veio. Mas eu acho que é pra gente saber que sempre pode voltar. Ana segurou o postal contra o peito, sentindo o papel fino tremer com sua respiração. Do lado de fora, a menina gritava, correndo atrás de um gato que havia roubado um pedaço de pão da mesa. Tia Ana! O bicho tá fugindo de novo. Ela guardou o cartão na gaveta, entre as sementes de girassol que planejava plantar na primavera. Não ia responder, não ia procurar, mas pela primeira vez, não ia queimar a ponte também. Lá fora a chuva havia parado, e o sol rasgava as nuvens em fios dourados. Ana pegou a pá, a enxada, e foi cavar um buraco no quintal. Não para enterrar nada, para plantar. O buraco que não era tumba. A terra estava úmida, pesada, como se guardasse mais do que raízes e minhos. Ana cravou a pá com força, sentindo o impacto subir pelos braços até os ombros. Cada golada abria uma ferida no chão, mas também uma promessa. Não era um enterro. Era um convite. Tia Ana, o que você tá fazendo? A menina que insistia em chamá-la de tia, embora não tivessem sangue em comum, segurava o gato pelos quartos traseiros. O animal, um malandro de pelagem ruiva e cicatrizes nas orelhas, miava como se estivesse sendo levado ao cadafalso. Entre os dentes ainda segurava um naco de pão duro. Tô plantando uma árvore que não existe, respondeu Ana, sem olhar para trás. Árvore que não existe? Uma que só cresce quando a gente para de correr. A menina franziu o nariz, mas solitou o gato, que disparou como um raio em direção ao muro. Ela se ajoelhou ao lado do buraco, enfiou a mão na terra e puxou um seixo branco, liso como osso de fruta. Isso aqui é um dente de gigante? Perguntou, soprando a sujeira. Ana riu pela primeira vez em semanas. Não era uma risada completa, mas um som quebradiço, como gelo derretendo. É uma pedra que sobrou do mundo antes de a gente nascer. Guarda ela. A menina enfiou o seixo no bolso do vestido remendado e observou Ana desatar um embrulho de pano cru. Dentro, sementes escuras, maiores que grãos de milho, com veios prateados como cicatrizes. Essas são mágicas? São teimosas, corrigiu Ana, deixando-as cair na palma da mão da criança. Precisam de alguém que não desista delas. A menina fechou os dedos com cuidado, como se segurasse um pássaro ferido. Eu posso ser essa alguém? Ana olhou para o horizonte, onde as últimas nuvens se desfiavam em tiras finas. Lembrou do postal, da letra tremida, daqueles fios dourados de sol que pareciam costurar o céu de volta no lugar. Acho que sim, murmurou. Mas você vai ter que regar com água de poço às quartas-feiras. E cantar para elas. Que música! Qualquer uma que doa um pouco quando você canta. A menina assentiu, séria. Depois, como se lembrava de algo urgente, correu até a casa e voltou com um pedaço de barbante e uma colher de pau. Eu trouxe para marcar o lugar. E a colher é para cavar se você cansar. Ana aceitou os objetos, sentindo o peso pequeno da madeiras na mão. O barbante era vermelho, desbotado pelo sol e cheirava a canela. Onde você arrumou isso? Era da minha mãe. Ela amarrava as coisas que não queria esquecer. Ana amarraram o barbante em um galho seco fincado na terra, como uma bandeira sobre o buraco. A colher enterrou ao lado das sementes. Pronta? Perguntou a menina. Ana não estava, mas assentiu mesmo assim. Juntas cobriram as sementes teimosas com terra, e quando a última pá de chão caiu, o vento mudou de direção. Não soprava mais para trás. Agora vinha de lado, como se quisesse empurrá-las para algum lugar que nenhuma das duas conhecia. E agora? Perguntou a menina, enxugando as mãos sujas na saia. Ana olhou para o céu, onde um corvo traçava círculos lentos sobre o quintal. Agora a gente espera. E enquanto espera, a gente vive. A menina sorriu, mostrando os dentes faltando. Eu sei viver. Eu roubo pão de gato e subo em telhado. Ana riu de novo. Dessa vez, o som não quebrou. Então você vai ser boa nisso.
E enquanto o sol secava o suor em suas costas, Ana soube, sem precisar dizer, que aquelas sementes não eram só para o chão, eram para ela também, para a menina, para o gato ladrão de pão, para todos que ainda não tinham encontrado um lugar onde o vento soprasse na direção certa, mas agora talvez estivessem cavando um. O vento mudou de ideia. Não foi de repente. Primeiro veio o cheiro de terra molhada, mesmo sem chuva. Depois, as sementes que Ana e a menina enterravam começaram a tremer debaixo dos dedos, como se algo as chamasse de volta. O corvo no céu parou de circular e pousou no muro, inclinando a cabeça para elas com um olho preto e brilhante. Ele está rindo da gente, sussurrou a menina, apontando. Ana não respondeu, porque de repente sabia. As sementes não eram para crescer ali. Não naquele quintal esburacado, não naquela terra cansada. Elas eram mapas. E o vento, que antes empurrava as duas para lugar nenhum, agora soprava para dentro, como se o mundo inteiro fosse um pulmão e elas, o último suspiro antes de um grito. A menina sentiu primeiro um formigamento nos pés, como raízes procurando fenda. Ana viu suas próprias mãos se cobrirem de uma poeira dourada, igual a que brilhava nas asas do corvo. Quando olharam uma para a outra, seus olhos não eram mais só seus, tinham um reflexo de janelas abertas em casas que ainda não existiam. A gente não vai esperar, disse a menina, e não era uma pergunta. Ana sorriu, não com a boca, mas com algo mais fundo, que doía e ardia como mel quente. A gente a espera. Então o corvo voou baixo, tão perto que suas asas roçaram os cabelos delas. Onde passava, deixava um rastro de terra fofa, úmida, cheirando a lugar novo. A menina esticou a mão e colheu um punhado daquele chão que não era dali. Quando abriu os dedos, caiu uma chave de osso pequena, gastinha, com dentes que pareciam sorrir. Isso é nosso? Perguntou, segurando contra a luz. Ana não precisou responder, porque no mesmo instante o vento levou o quintal embora. Não com estrondo, não com lamento, mas como quem dobra uma folha de papel e guarda no bolso, devagar, com cuidado, como se soubesse que ia precisar dela depois. Quando a poeira baixou, não havia mais muro, nem corvo, nem sementes. Só as duas, de mãos dadas, em pé sobre uma ponte de madeira que não estava ali um segundo antes. Debaixo, em vez de rio, corria um campo vastíssimo de girassóis, todos virados para elas, como se esperassem há séculos. A gente roubou o mundo, disse a menina, e desta vez não era sobre pão. Ana apertou a chave de osso na palma. Sentiu o osso aquecer, como se reconhecesse sua pele. Não, a gente lembrou dele. E então, juntas, deram o primeiro passo. A ponte não rangeu, não balançou, cresceu.